Olá, vamos iniciar o nosso trabalho falando sobre oncologia de precisão em câncer pediátrico. O trabalho foi realizado pelo José Romano Tomé, por mim, João Victor de Souza Pará, pela Vitória Elise e pelo William Costa. E com a palavra eu deixarei o José Romano introduzir o assunto. Certo, então, a oncologia pediátrica, ele vai tratar justamente do câncer, né, do câncer pediátrico, que ele vai se diferenciar do câncer adulto e vai ter uma alta relevância, né, no contexto atual, né, principalmente em países desenvolvidos, ele vai ser a principal causa de morte, né, entre crianças de 0 a 19 anos, e é de extrema importância a gente ver quais são os métodos mais efetivos, por quê, né, que é importante tratar e as barreiras que limitam, né, a gente conseguir fazer um bom tratamento, né, desse tipo de câncer. Pode passar. Certo, então as principais diferenças entre o câncer infantil e o adulto vai ser na questão da origem. Então a origem do câncer em crianças ele vai ser nas células embrionárias, tecidos de sustentação. Então muitas vezes no adulto vai ser aquela célula velha, né, e ela acaba tendo um defeito genético e ele passa pelos sistemas que eram para contornar isso e a gente não consegue contornar. A gente vai ter um menor número de mutações somáticas e o crescimento ele vai ser mais rápido e agressivo. Então, às vezes, a gente tem um câncer e a gente não percebe por muitos anos. Aqui ele vai ser mais agressivo nas crianças, mas em compensação, a gente vai ter um tratamento e uma resposta melhor às terapias. Né? Os tipos mais comuns vão ser leucemias, tumores do sistema nervoso central, linfomas, neuroblastoma e o tumor de Wilms, que ele vai ser um que ele vai estar relacionado, né, ao sistema renal, né, ele vai ser bem comum na infância. Hum, e pode continuar. Na questão da epidemiologia, ele vai representar 2 a 3% de todos os cânceres. No Brasil, cerca de 8.500 casos novos por ano a gente vai ter, e vai ser a principal causa de morte, como eu falei, entre crianças de 1 a 19 anos. A taxa de cura pode chegar até 80% com um diagnóstico precoce e tratamento especializado, né? A gente vai ver, né, como esse tratamento precoce ele vai ser o principal fator para ter um bom prognóstico. E a gente vai ter também diferenças regionais e desigualdades, né, no acesso à saúde, né, que vai ser a principal barreira, né, o principal fator limitante aí nessa questão. Certo, então como eu falei, o diagnóstico precoce é o maior determinante do prognóstico junto com a resposta específica, né, do indivíduo, né, então quando a gente consegue alinhar essas duas coisas, um descobrimento rápido, né, desse câncer com, né, um paciente que vai reagir bem aos medicamentos, né, a gente vai ter um prognóstico muito bom para esse paciente, né. A maior dificuldade, porém, vão ser os sintomas que são inespecíficos, né, e isso vai dificultar o principal fator que é a descoberta, né, precoce, né, da patologia, né. Então a gente vai ter aqui os sintomas como febre prolongada, palidez, dor óssea, vômito, cefaleia e emagrecimento, né, e a capacitação dos profissionais da atenção primária vai ser essencial para a gente conseguir detectar esses sinais de alerta e, né, encurtar o caminho do tratamento. Então, a gente, com o nosso estudo, né, e o trabalho escrito foi feito pelo resto do grupo, a gente conseguiu ver, né, como a gente vai ter, o tratamento vai realmente funcionar e vai ser efetivo, né, e ele vai fazer isso a partir da identificação das características genéticas específicas do tumor, né, selecionando medicamentos direcionados, aumentando a eficácia e reduzindo efeitos desnecessários para esse tratamento. Então, a gente vai ter uma grande diferença entre esse tratamento específico, né, baseado na genética do tumor e o tratamento tradicional. Mostrando isso de forma direta, a gente vai ter o estudo PRISM, que ele foi, né, Precision Medicine for Children with Cancer, né, que foi o principal que a gente usou para se basear no nosso trabalho, né, no nosso trabalho escrito, e a gente vai ver que a taxa de resposta ela vai ser muito maior, então 36% das crianças tiveram resposta ao tratamento personalizado. A sobrevida sem progressão em 2 anos foi mais que o dobro comparado ao tratamento padrão, então a gente vê aí, né, que 26% contra 12%,
E quando a terapia não é guiada, né, a gente vai ter uma queda muito grande no prognóstico. Então, o benefício clínico objetivo vai ser 55% das crianças vão ter melhora, né, com esse tratamento personalizado, né, para o câncer pediátrico. O João ele vai conseguir, né, mostrar um pouco mais aprofundado isso, explicar outros fatores, né, a partir de agora. Então a palavra vai com ele. Então, eu falarei um pouco sobre as barreiras de implementação, que apesar de mesmo a gente tendo bons resultados, o uso da clínica ainda é baixo, de 33%. E aqui eu vou avaliar os principais motivos. A primeira coisa que a gente tem que avaliar são as preferências do paciente e da família, a recomendação do médico e o estado que o paciente ele se encontra. Ele pode estar num estado de deterioração rápida, ele e também a gente tem os fatores em que, para a obtenção desses resultados moleculares, em média, a gente tem 42 dias úteis, assim, para você encontrar e mapear certamente o tratamento personalizado e o nível de evidência da recomendação. Fora isso, a gente tem ainda um acesso limitado a medicamentos em ensaio clínico, que é a barreira mais citada, e custos elevados dos tratamentos. Agora, falando um pouco sobre os desafios e as perspectivas futuras sobre a oncologia de precisão. Apesar dos avanços, a adoção clínica das terapias guiadas por precisão ainda enfrenta diversos obstáculos. As revisões temáticas apontam que, embora a maioria das crianças apresente alterações genéticas potencialmente tratáveis, a taxa de implementação ainda é baixa. Essa discrepância ocorre por uma série de fatores, entre eles a gente tem esse acesso limitado de medicamentos, a restrita disponibilidade de ensaios clínicos, especialmente quando a gente vai falar de países de baixa e média renda. A gente tem um custo elevado de análises genômicas e dos medicamentos, aliado ao tempo prolongado de processamento desses testes. Soma-se isso à falta de padronização entre os sistemas de classificação de evidência, o que dificulta uma tomada de decisão por parte das equipes médicas. Então, a gente tem barreiras de pesquisa, acesso e educação. A gente tem um ponto de vista ético da medicina, de precisão em oncologia pediátrica, exige uma reflexão cuidadosa, que é necessário equilibrar os potenciais benefícios com os riscos de toxicidade e de frustração em casos que o tratamento não produz o efeito esperado. Além disso, surge a necessidade de um consentimento informado, realmente consciente, para que garanta que as famílias e os pacientes eles compreendam as incertezas envolvidas nesses tratamentos de um ponto de vista ético. E o futuro da oncologia pediátrica de precisão ele aponta a um cenário promissor, cada vez mais integrado à tecnologia genômica. Com o avanço da inteligência artificial, o aprendizado da máquina vai ser possível a gente analisar grandes volumes de dados, identificar padrões invisíveis à observação humana, tornando o diagnóstico uma seleção terapêutica mais rápida e mais precisa. Fora isso, a gente tem a colaboração entre programas internacionais, que vão promover uma verdadeira rede global de oncologia pediátrica voltada para a personalização do cuidado. Além desses avanços tecnológicos, há um movimento crescente de valorização da educação genômica entre profissionais, pacientes e famílias. Assim, o futuro da medicina e do tratamento não depende apenas desses algoritmos, não depende apenas da inteligência artificial, mas também da capacidade de uso da tecnologia, tornando uma ferramenta de esperança e dignidade. Agora, falando um pouco sobre conceitos chaves da oncologia de precisão, a gente tem a genômica, que é analisar informações genéticas para tratamento personalizado, uma segmentação, que são as terapias focadas, que atacam especificamente as células cancerígenas, e os biomarcadores, que vão identificar os marcadores biológicos para um tratamento eficaz. Os benefícios da oncologia de precisão é a eficácia, menos efeitos colaterais
e tratamentos especializados, individualizados para o paciente, para o indivíduo em si. Com isso, a gente pode chegar na seguinte conclusão, que a oncologia de precisão ela representa ainda uma das mais notáveis revoluções da medicina moderna, especialmente no campo pediátrico, porque ela favorece a possibilidade de transformar diagnósticos complexos em oportunidades terapêuticas individualizadas, permitindo que cada criança ela receba um tratamento alinhado ao perfil biológico dela. As evidências recentes confirmam que essa abordagem ela pode melhorar significativamente a sobrevida e a qualidade dos pacientes, como o Eugênio salientou. No entanto, a gente tem que o sucesso dessa revolução ela depende da superação de barreiras econômicas, de questões éticas, de questões técnicas, que ainda limitam a sua ampliação. O futuro da medicina de precisão pediátrica ela exige, então, uma integração sólida entre a ciência, entre a política e entre o processo científico em benefício das crianças. Então, mais do que uma estratégia terapêutica, a medicina de precisão, ela cria um novo paradigma em si de cuidado que combina a tecnologia, a sensibilidade humana para a gente oferecer uma esperança em meio à luta contra o câncer. E aqui são as referências que a gente utilizou para o nosso trabalho. Isso aí.